Olá, Deus abençoe a sua vida, é muito bom ter você aqui conosco, participando de mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Que este dia seja um dia especial, onde Deus, através do seu Santo Espírito, falará ao seu coração. Desde já, eu quero pedir para você compartilhar o link deste culto com pessoas que Deus, o Senhor, trará à sua mente. Você poderá estar abençoando pessoas que serão impactadas através da mensagem, da palavra de Deus no coração dessas pessoas. Você pode compartilhar conosco. Se você ainda não compartilhou seus pedidos ou motivos de agradecimentos, que você possa colocar aqui no chat. Nós vamos estar orando num tempo muito especial, clamando ao Deus, o Senhor, que conhece o nosso coração e sabe dos anseios da nossa alma, né? E que você possa compartilhar e dar aí um like, aperte no joinha aí. Para você é um gesto simples, mas para o canal vai abençoar demais, porque mais pessoas vão poder ter acesso a este conteúdo, né? Este é o tempo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar juntos clamando a presença do nosso Deus. Você pode me acompanhar em oração, nós vamos orar e logo depois nós vamos adorar ao Senhor com o nosso coração, com as canções que nós vamos elevar à presença do Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar? Deus amado, nós oramos porque confiamos no Senhor, clamamos para que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso para ministrar aos nossos corações. Que esse culto, ó Deus, possa ser um culto agradável ao Senhor e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Muito obrigado por esse tempo. Quero clamar as bênçãos do Senhor sobre aqueles que estão participando deste momento e essas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém.
devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu, ao Jesus é
Ó, o Miguel tá batendo palma, vamos bater palma com ele? Maior amor, não há nome igual, não há vida melhor, não há maior amor, Um dos privilégios que temos é poder adorar ao Senhor, onde nós cantamos canções que alegram o nosso coração e essa canção também adora, exalta o nosso Deus, que é o Senhor dos Senhores, o merecedor de todo louvor e de toda a adoração. Você já compartilhou os seus motivos de oração? Esse é aquele tempo em que nós vamos orar, nos colocando na presença de Deus. Talvez você tenha colocado aí um pedido por você mesmo ou por alguém que o Senhor trouxe à sua mente, por algum familiar, algum amigo, e nós vamos clamar por um milagre de Deus, por uma ação do Senhor, para que Deus traga resposta para aquele que está buscando resposta, para que Deus traga paz aos corações que estão vivendo momentos de angústia, para que as famílias que estão vivendo momentos turbulentos, ataques do inimigo, elas possam ser libertas, que o entendimento vindo dos altos céus possa tomar conta desses corações. Tem mais algum motivo aí que você queira colocar? Nós vamos orar porque cremos que Deus ouve o clamor do seu povo e quando nós unimos a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão aos planos de Deus, nós vamos presenciar a ação especial do Senhor nas nossas vidas. Você pode me acompanhar em oração, apresentando todos esses motivos? Pai amado, nós oramos clamando, Deus, para que o Senhor atenda cada petição, cada pedido que está sendo apresentado, Deus. Que o Senhor possa visitar famílias, pessoas que precisam de uma ação especial do Senhor. Venha, Deus, com todo o poder que o Senhor tem, Deus, e responda a essas orações. Clamamos, ó Deus, por restauração da saúde, restauração de relacionamentos, pela abertura de portas de emprego, Senhor, por famílias, ó Deus, que estão vivendo lutas, ó Deus, em seus relacionamentos. Paizinho, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio do Teu povo, ó Deus. O Senhor conhece cada motivo que está sendo apresentado aqui, pessoas que estão clamando pela área profissional, fechamento de negócios, socorro bem presente, ó Deus, na área financeira. Deus os visite. E aqueles que precisam de libertação, Deus, de terem um encontro com o Senhor, que o Senhor, ó Deus, fale de uma forma especial ainda hoje com eles, ó Pai. Obrigado porque como Teu povo nós estamos unidos em oração e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. agora sei quem Ele é, Filho de Deus, como nos falou, inocente sei que foi por mim, por mim, por mim, por mim, padeceu em dor, por mim, suportou grande angústia, sacrifício de amor, grande preço aqui pagou em dor por mim. O meu pecado
sofrer. Tão grande amor jamais se viu por mim, por mim, por mim, por mim, padeceu em dor, por mim, suportou grande angústia, sacrifício de amor, grande preço aqui pagou em dor por mim, por mim, sacrifício de amor, grande preço aqui pagou em dor por Esse é o momento em que nós vamos compartilhar da Palavra de Deus. Nós estamos numa série a respeito de oração chamado Princípios sobre a Vida de Oração. E nós estamos debruçados ali num texto lá de Tiago, no capítulo 5, versículos de 13 a 20. Na semana passada nós demos início a esta série. Se você não acompanhou a mensagem da semana anterior, entre aí no canal, ali lá nos vídeos, tem a playlist, ou você pode ir nos últimos vídeos postados e você ali vai ter o acesso à mensagem anterior, onde nós tivemos estudando um pouquinho da Palavra de Deus a respeito desses princípios. E um desses princípios que nós vimos na última semana, você precisa orar nos momentos em que você está sofrendo. Porque nós cremos que Deus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Nos momentos em que nós estamos felizes, celebrando, nos momentos em que nós estamos com o coração radiantes, Deus está presente. Mas Ele é aquele também que conhece o mais íntimo do nosso coração e está presente nos momentos de sofrimento. Um segundo princípio que nós vimos é que nós temos que aprender a orar nos momentos de enfermidade, na hora da enfermidade. Orar por nós mesmos, mas também aprendermos a orar por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão perto de nós. Por isso que quando nós nos debruçamos diante do Senhor, nós temos essa plena convicção de que Ele está presente e ouve a nossa oração. O texto lá de Tiago, no capítulo 5, versículos de 13 em diante, a palavra do Senhor vai dizer: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
Ele orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Um outro princípio que esse texto ele vai nos ensinar, além de nós aprendermos a orar nos momentos em que nós estamos sofrendo e nos momentos em que nós estamos enfrentando a enfermidade, é que nós temos que aprender a orar com líderes espirituais da nossa igreja. O capítulo 5, versículo 14 de Tiago, ele vai mostrar uma recomendação quando nós temos que orar por pessoas, quando nós temos que orar por enfermidade, e ele nos incentiva a orarmos com a nossa liderança, com líderes de ministérios, com líderes de pequeno grupo, com liderança instituída na igreja do Senhor. Dá uma olhada no que diz Tiago, capítulo 5, versículo 14. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Você exerce algum tipo de liderança no reino de Deus? Você é um daqueles que tem que orar com outras pessoas. Você é um daqueles que Deus dá o privilégio de nós intercedermos juntos e uns pelos outros. Irmãos que estão servindo ao Senhor ao nosso lado, junto conosco, isso pode ser pastores, líderes, nós temos o privilégio e a oportunidade de juntos orarmos. Quando o texto ele traz aqui que temos que orar com óleo, muitas pessoas, por falta de entendimento, acham que a ação sobrenatural está no óleo que esse texto está dizendo, quando na verdade nós sabemos que toda autoridade, todo o poder vem única e exclusivamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de Cristo Jesus, aquele que nos salvou. Agora, por que então que o texto traz esse jeito de orar pelos enfermos? Existe aqui dois significados existem. Quando ele fala a respeito do óleo, era o costume que eles tinham na época, por aqueles reis e profetas que eram ungidos pelo Senhor, eles eram ungidos com óleo. Então, aquela unção trazia a representatividade da bênção de Deus sobre aquela pessoa, quando ungidas em nome do Senhor. E este é o símbolo que o óleo ele traz aqui. E dentro ali também daquele óleo existia algo chamado unguento, uma erva, que era um remédio. E por isso que existia essa recomendação. E não que existe simplesmente no ato de você orar, usando essa prática, um elemento místico que vai trazer cura ou que vai fazer com que o Senhor ouça e atenda a nossa petição. Pois o poder está em Cristo, não em nenhum óleo ou em qualquer outra coisa que possa ser usada no momento de intercessão. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos o Senhor, nós recebemos uma procuração dada pelo próprio Senhor Jesus, para que nós pudéssemos interceder com aqueles que estão ao nosso redor e nós orássemos juntos. Quando eu falo que o Senhor nos deu uma procuração, Ele colocou sobre nós, como agentes do Senhor, enquanto nós estamos vivendo, uma autoridade que vem da pessoa de Cristo Jesus. Dá uma olhada lá em João, no capítulo 14, os versículos 13 e 14, vai dizer: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." O próprio Senhor Jesus, ele está falando ali com os seus discípulos, naquele texto, o contexto aqui do capítulo 14 é aquele que ele está dizendo: olha, eu vou preparar uma morada lá no céu, porque se eu não for, não tem como se resolver isso. E ele encerra aquele trecho dizendo: olha, aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Não para que nós, quando oramos e temos a nossa resposta, quando nós nos apresentamos diante de Deus, o poder não está na pessoa que ora,
mas naquele que é o alvo da nossa oração. E João, o capítulo 16, versículo 24, o texto da palavra de Deus vai dizer: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que texto precioso. Você tem o hábito de orar apresentando os seus motivos ao Senhor? Você tem uma prática de oração em que você ora ao Senhor junto com pessoas, junto com líderes, junto com pessoas que Deus tem colocado perto de você, homens e mulheres tementes ao Senhor, que vivem a vontade de Deus, que buscam viver uma vida de retidão e uma vida parecida com o nosso Mestre Jesus. Se você não tem esse hábito, você precisa desenvolver esse hábito. Aí nós vamos aprender nesses princípios que nós temos orar nos momentos de sofrimento, nos momentos de enfermidade e orar junto com liderança, junto com pessoas que exercem liderança dentro da nossa igreja. E um outro princípio é que nós precisamos aprender a orar com a fé e a certeza de que Deus responde às nossas orações. Olha só o versículo 15, o que ele vai nos ensinar. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ao orar, você crê de verdade que Deus ele pode agir? Às vezes nós vivemos uma vida simplesmente de ouvirmos falar de um Deus que atua de uma forma presente na nossa vida. Às vezes nós, quando oramos, a experiência que temos não é de um Deus que age, mas o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o Senhor precisa nos levar a crermos num Deus que se importa com os detalhes da nossa vida e, mais do que isso, nós cremos num Deus que é poderoso para agir. E isso precisa implicar no nosso relacionamento com o Senhor através da fé. Isso implica em termos fé que Deus pode assim fazer, de que o Senhor é aquele que pode mover o sobrenatural. Em outras palavras, eu poderia dizer que é aquele que acaba por invadir o impossível. Nós temos na palavra do Senhor vários e vários exemplos do agir sobrenatural de Deus, desde o início, desde a criação, desde o momento em que Moisés ele tem que sair ali do Egito com o povo de Deus e o Senhor faz o sobrenatural, levando ali aquelas pragas para que o povo pudesse sair, para que aquele faraó se quebrantasse. Quando eles se deparam diante do mar, Deus abre o mar. E logo depois, quando eles estão ali indo em direção à terra que Deus prometeu, o Senhor os sustenta, levando a luz, levando fogo para aquecer, levando o maná dos altos céus. E se nós formos ainda decorrendo o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver várias ações do mover sobrenatural do Senhor na vida do seu povo. E é esse mesmo Deus que deseja agir na sua vida. É esse mesmo Deus que deseja fazer com que você experimente a dependência única e completa do Senhor no seu jeito de viver a vida. Quando você ora ao Senhor, você crê dessa forma? Quando você busca a presença de Deus, você tem a consciência de que o seu Deus, aquele a qual você está orando, é o mesmo Deus que agiu no passado, na vida do seu povo, que age na nossa vida e Ele agirá no coração, na vida daqueles que creem no seu nome. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós não só estamos mostrando para o Senhor a nossa dependência, mas nós estamos abrindo o caminho para que Deus atue na nossa vida, para que Deus atue na nossa história. E isso vai implicar na nossa fé. E o texto diz que a nossa fé ela agrada ao Senhor. A nossa fé faz com que nós tenhamos Deus perto de nós. E isso faz com que a gente aprenda a se relacionar, crendo num Deus presente que atua na nossa vida e dentro do nosso coração.
Quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, Paulo tem vários exemplos de fé durante a vida e o ministério dele, desde o momento em que ele encontrou o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Deus o usou de uma forma sobrenatural na vida daqueles que estavam ao redor dele, mas também na vida daquela sociedade. É assim que Deus faz conosco também. Quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, buscamos ao Senhor com sinceridade, com humildade e nós nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus, Ele vai fazer com que a nossa vida abençoe pessoas ao nosso redor, a nossa sociedade, a nossa cidade, ela também será abençoada pelo agir de Deus em nós e através de nós. Existe uma história em que Paulo, ele estava em uma das suas viagens missionárias e ele estava ali numa ilha chamada Malta e ali Deus age de uma forma sobrenatural através da vida de Paulo. Atos capítulo 28, versículo 7 em diante, a palavra de Deus vai dizer que próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. O seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo estava vivendo junto daquela família, e existia uma pessoa enferma ali naquele lugar. Ele ora e Deus se manifesta de uma forma bondosa, curando o pai de Públio. Deus agindo de uma forma sobrenatural através da vida de Paulo. E se você continuar lendo os versículos de 9 em diante desse mesmo capítulo, você vai ver que isso fez com que várias pessoas conhecessem aquilo que havia acontecido e glorificassem ao Senhor, e muitos enfermos vieram para serem curados e eles foram instrumentos. Paulo foi instrumento da ação de Deus naquele lugar e eles foram honrados. Como consequência disso, aquelas pessoas acabaram ajudando com mantimentos para que eles pudessem continuar a sua obra ministerial. Que o Senhor possa levar você a uma vida de oração e que você tenha companheiros de oração que ore junto com você, para que você possa experimentar a bênção que é você orar e compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito no seu coração, na sua vida, e você colocar isso em prática no seu tempo, naquele tempo que você vai separar para Deus agir na sua vida. Aí nós vamos aprender o que é orar em todo o tempo e o tempo todo. Agora, existe um outro princípio da palavra de Deus, que a palavra de Deus traz aqui no texto de Tiago, para que a gente aprenda e a gente coloque em prática. É que nós temos que aprender a orar confessando os nossos pecados. Ore confessando os seus pecados uns aos outros. O versículo 16, a palavra de Deus vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o texto que vai trazer a essência do relacionamento discipulador, onde nós temos a oportunidade de abrir o coração para uma pessoa que Deus vai colocar perto de nós, como nosso companheiro ali no relacionamento discipulador, e nós vamos ter a oportunidade de falar de lutas, de abrir o coração, compartilhar fraquezas, situações de frustrações, e nós temos a oportunidade de sermos quem somos diante daqueles que estão perto de nós, e não vivermos uma vida simplesmente maquiada pela religiosidade. Mas quando nós desenvolvemos relacionamento discipulador, nós também temos a oportunidade de compartilhar vitórias que Deus traz sobre a nossa vida, respostas de oração, resposta do agir de Deus, do socorro do Senhor muito presente na nossa vida.
É aquilo que nós temos a oportunidade de experimentarmos vida na vida. A vida com o Senhor é uma vida que nós temos a oportunidade de partilhar. E quando nós partilhamos, nós abençoamos. E quando o outro partilha, nós somos abençoados. E nós podemos ser quem verdadeiramente somos diante do Senhor e para aquela pessoa que está ao nosso redor. Irmãos, não existe coisa mais libertadora do que você reconhecer as suas fraquezas, mas você não se conformar, você colocar as suas fraquezas nas mãos do Senhor e você ter companheiro de caminhada, você ter pessoas que fazem parte do seu ciclo mais próximo ali de discipulado, através do relacionamento discipulador, e você experimentar pessoas que estão ao seu redor que vão abençoar a sua vida. Você deseja viver a sua vida cristã como Deus nos orienta, como Tiago traz aqui no versículo 16. Que você confesse seus pecados uns aos outros, não simplesmente para falar de lutas, mas para que você seja curado pela presença de Deus, o amor do Senhor sendo derramado, e você vai poder prestar conta para a pessoa que está perto de você. Isso é relacionamento discipulador. Isso é você viver não simplesmente independente da vontade de Deus, mas se submetendo e buscando formas de ser um discípulo que se submete, às orientações do Senhor e obedece aquilo que o Senhor Ele tem falado ao nosso coração através da sua palavra. Quando eu olho lá para o Antigo Testamento, Davi ele diz assim: olha, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em um tempo de seca. Então conheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quando nós somos perdoados, é retirado do nosso coração o peso da culpa. E isso faz com que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, ele traga purificação, ele traga verdadeira limpeza no mais profundo da nossa alma. Mas esse salmo ele fala também de que quando nós não confessamos e não recebemos o perdão, a minha alma, ela grita. O peso do erro e o peso da culpa avassala a minha vida. Ele vai dizer: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Você já viveu a angústia do pecado na sua vida? A coisa mais maravilhosa não é quando Deus ele vem e derrama perdão, derrama graça. Por que então carregar peso de culpa na nossa vida? Talvez Deus hoje está dando a oportunidade a você de apresentar pecados que foram cometidos e que talvez há algum bom tempo você tenha carregado esse fardo dentro do teu coração. Deus ele nos dá a oportunidade de termos relacionamentos significativos de pessoas que confiamos para poder abrir o nosso coração. E nós podemos nos apresentar para essas pessoas como somos, mas com certeza de que Deus está presente e vai derramar plena restauração dentro do nosso coração. Sabe qual que é o resumo de tudo isso? Que não adianta nós vivemos uma vida cristã, queremos caminhando sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Mais do que isso, nós não temos como levar uma vida cristã vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento, e sem nós nos colocarmos diante do Senhor pedindo o perdão. Nós não temos como viver uma vida cristã sem obedecermos ao nosso Deus, porque isso vai mostrar que o nosso coração ele está plenamente dependente da ação de Deus na nossa vida. Quais são os toques do Espírito Santo do Senhor no seu coração?
numa mensagem como essa? Será que talvez o desafio do Senhor é que você precisa ter um companheiro de oração em que você possa abrir o coração e prestar contas, e você também abençoará essa pessoa através de uma vida de oração, de uma vida juntos buscando a presença de Deus? Será que o desafio de Deus para você e para o teu coração nessa noite é que você precisa aprender a pedir perdão pelos seus erros, a confiar que o Deus Todo-Poderoso pode mover o sobrenatural e você vai tirar um fardo, o peso da culpa, da angústia, de coisas que têm aprisionado o seu coração, talvez aprisionado até os sonhos que Deus tem para você. Deus não abençoa pecado, nunca se esqueça disso. Se existe pecado para ser confessado, faça isso hoje, faça isso neste momento, feche os teus olhos aí enquanto eu estou ministrando e comece a falar com o Senhor. Fala a respeito desse pecado que Deus tem trazido à sua mente, se coloque na presença de Deus com sinceridade, com um coração arrependido. Jesus, ele morreu por você para que você pudesse viver uma vida cheia da presença, da alegria do Senhor. E quando você confessa seu pecado, o coração do Senhor se alegra em derramar perdão, em derramar graça e uma oportunidade de recomeçar na presença de Deus. Pai amado, eu oro por cada pessoa, Deus, que tem confessado pecados, pessoas que estão abrindo o coração, ó Deus, para que a Tua vontade prevaleça. Pai amado, eu oro por aqueles que estão entendendo que precisa ter um companheiro de caminhada, que eles estão sendo desafiados a terem um relacionamento discipulador, Senhor. Coloque, Deus, pessoas especiais perto dos Teus filhos que acompanham essa mensagem e que eles sejam abençoados e possa haver ali uma troca de vida na vida, recheado da presença do Senhor. Pai amado, eu oro por aqueles que estão, ó Deus, se colocando diante da Tua presença, Deus, e que eles precisam aprender a crer que o Senhor é um Deus que responde oração, que o Senhor é poderoso. Não permita que eles duvidem, que a fé dos meus irmãos que aqui estão experimente o sobrenatural do Senhor, o agir do Senhor, ó Deus, naquilo que nós não podemos, Paizinho. Mas faça com que nós, Deus, a começar em nós vivamos, ó Deus, com a nossa vida, com o coração focado na Tua obra, na Tua vontade, Paizinho, e nós possamos colocar esses princípios da oração em prática e experimentarmos o melhor do Senhor. Obrigado por essa ministração, por essa palavra no nosso coração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial e que você possa cada vez mais conhecer a esse Deus de amor que faz a diferença no nosso jeito de viver a vida. Vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Senhor.
alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, no seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E você foi abençoado? Você cantou algumas das canções que nós estávamos aqui juntos, né, adorando ao nosso Deus? A palavra de alguma forma falou ao seu coração. Se você foi abençoado, compartilhe, fale a respeito disso, testemunhe, e que os princípios da oração possam estar vivos dentro do nosso coração e nós possamos, através do nosso relacionamento com o Senhor, experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida e que a gente possa compartilhar o amor desse Deus e essa vontade desse Senhor que é boa e perfeita, agradável para aqueles que estão ao nosso redor. Quero já deixar o convite para que você esteja conosco no domingo às 9 horas, aqui culto presencial e online, e também às 19h30, que você possa ser muito abençoado. Esse é o desejo do nosso coração, e que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.